aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz. E se você está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades que rolam aqui no canal, tá bom? Bom, chegamos ao episódio 19º da 4ª temporada do Eu Que Fiz. E nesse episódio a convidada é a Dani Rosolém. A Dani é jornalista, tem 34 anos, mora em São Paulo e ela foi indicada por 2 participantes aqui do Eu Que Fiz, o Alex Xavier e a Renata Pi. Então assim, vão ficar os dois aqui no cantinho da tela, vão ter os links para você poder assistir aos episódios da Renata e do Alex Xavier, que participaram aqui dessa temporada do Eu Que Fiz, tá bom? A Dani Rosolém vai apresentar esse livro aqui, ó, O Incabível, que foi lançado pela editora Patuá. E esse livro é uma coleção de poesias que a Dani Rosolém escreveu, falando, né, abordando um assunto que ela teve que conviver por um tempo, que foram os transtornos alimentares. Então, assim, eu não vou me alongar para não dar nenhum spoiler sobre todo o processo de escrita dessas poesias pela Dani. Então fique agora com o episódio 19 do Eu Que Fiz, com a Dani Rosolém, falando do livro Incabível. Apresente seu livro. Bom, o Incabível, ele é um livro de poemas que fala sobre transtornos alimentares. Então eu coloquei ali em forma de versos todas as experiências, os desafios e as vivências que eu tive com a anorexia e a compulsão alimentar. É um livro dividido em capítulos, que são as faixas de peso que eu fui perdendo e as faixas de peso que eu fui ganhando com a compulsão, perdendo com a anorexia e ganhando com a compulsão, até chegar a, depois de muito tratamento, a um peso estável, que é o último capítulo do livro, que é o 55. E ali no livro, acho que as pessoas vão encontrar poemas que falam muito de comida, de um comer transtornado ou de um não comer, da tentativa de adequação ao corpo, de não se enxergar naquele corpo, de todos esses receios e angústias que envolvem os transtornos alimentares. Qual foi a inspiração para o livro? A inspiração para o livro, ela vem das minhas vivências mesmo com anorexia, fui diagnosticada aos 14 anos, e depois com a compulsão, que foi o desenrolar de muita fase de privação que acabou se transformando em um comer exagerado. Então eu gosto de falar que são experiências que eu vivi, revivi e usurpei, porque a bulimia, ela não fez parte da minha história, mas eu quis colocar ali no livro os principais transtornos alimentares, e por isso que eu coloquei relatos de coisas que eu já ouvi de outras meninas. Então é basicamente isso, experiências. E a inspiração também para o livro, de criar o livro mesmo, ela veio durante uma oficina de livro artesanal, em que a gente tinha que escolher coisas pequenas para colocar num livrinho ali feito bem manualmente mesmo, costurado à mão, e a gente tinha que colocar ali, sei lá, umas 8 páginas. E eu já tinha, acho que uns 4 poemas dessa fase da anorexia e da compulsão. E aí eu falei, bom, se eu criasse mais uns 4, né, acho que daria um livrinho artesanal legal, com uma temática que eu gostaria de falar. E daí nisso que eu escrevi, que eu peguei esses 4 poemas e pensei, vou escrever mais, eu tive meio que uma catarse, assim. E aí fui escrevendo, e quando eu vi eu já tinha uns 100 poemas. Eu falei, nossa, acho que isso tem que virar um livro maior do que um livrinho artesanal. E foi daí que veio a ideia de fazer o Incabível. Como foi a escolha do título? O título do livro, ele vem bem dessa ideia, né, de que eu não consegui, eu não achava que eu cabia dentro de mim, que eu não cabia em nenhum lugar, que eu não cabia na sociedade, sabe, porque tem também muito a ver com a questão da depressão, não só da anorexia, né, que normalmente vem acompanhada também com depressão. Então, vinha dessa ideia de não me sentir pertencente, nem pertencente ao meu próprio corpo. Acho que também tem uma coisa de dentro, de não se encontrar dentro, de não caber dentro de si. Então foi daí que veio a ideia de Incabível. A princípio eu pensei em chamar Incabível de corpo à alma, mas aí eu achei que esse adendo não complementava muito, não trazia tanta importância, então deixei só Incabível.
Como foi o seu encontro com a poesia? Eu escrevo poesia acho que desde os 12 anos, mais ou menos. Eu acho que o encontro com a poesia vem muito dessa necessidade de expressar as dores, de expressar as emoções, não só as coisas ruins, mas também as coisas boas. E eu acho que eu me encontrava ali naquele mundinho de colocar no papel o que eu estava sentindo, nesse sentido, né, de como veio a poesia para mim para escrever. Agora, como veio a poesia como o primeiro contato, a literatura em si, eu acho que foi mais em aulas em que a gente tinha aqueles poemas básicos quando criança, né, de Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, básicos no sentido mais infantis, né, feitos por esse público, e acho que aquilo me inspirou e eu pensei em criar as minhas próprias poesias, e aí calhou muito com essa ideia que eu tinha essa necessidade de me expressar, de pôr as sensações, as emoções no papel, que eu acho que eu sempre consegui me expressar melhor ali no papel que eu tava sentindo, do que se eu tivesse que contar para minha mãe, ou se eu tivesse que contar para um amigo que eu tava sentindo ali, se eu tava sofrendo, se eu tava muito alegre. Tem muito a ver também com os amores platônicos, de escrever aqueles poemas de amores platônicos da infância, da adolescência, né? Então foi assim mais ou menos que eu me encontrei com a literatura e com a poesia. As poesias foram escritas para esse livro ou foram selecionadas, entre outras, para entrarem no livro? Como eu falei, eu escrevi essas poesias, né, essa catarse de escrever mais poemas sobre transtornos alimentares durante um curso que eu fiz de livro artesanal. Então eu já tinha umas 4 poesias sobre esse tema e fui criando outras, exatamente com o objetivo de sair nesse livro. Então elas ainda não existiam, elas foram pensadas para que estivessem num livro maior que tratasse do tema de transtornos alimentares. As poesias falam de você. Como foi o processo de expor algo tão pessoal? No começo eu fiquei um pouquinho preocupada de expor as minhas questões, mas na verdade eu sempre lidei muito bem com isso de falar que eu tinha algum problema. Eu sei que hoje não, né? Desde sempre a questão da saúde mental é muito um tabu, mas eu acho que eu nunca tive essa questão de ter vergonha de falar que eu tinha alguma coisa, sabe? Eu acho que na verdade eu me acomodava nesse papel de doente, de coitadinha, o que faz parte dos traços dessa doença, né? Mas no começo, sim, talvez eu fiquei com um pouco de receio do tipo, mas será que isso pode despertar algum gatilho? Mais por isso do que por estar me expondo, sabe? Mas depois eu entendi que me expor era uma forma de acolher outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, que se sentiam sozinhas, mas principalmente os familiares dessas meninas. Eu digo meninas porque geralmente elas são mais acometidas por esse tipo de doença, né, de transtornos alimentares. Então, a ideia de me expor era mostrar para esses familiares o que estava passando na cabeça dessas meninas. Como eu sei que era difícil para os meus pais entenderem, meus amigos entenderem o que estava passando comigo. Então eu achei que colocar ali no papel que eu estava sentindo podia acolhê-los também nesse momento, e por isso a importância de desnudar tudo isso. As poesias são curtas. Isso se deve a uma urgência de expressar suas reflexões sobre suas vulnerabilidades? Sobre o fato das poesias elas serem curtas, eu acho que na época eu não pensei exatamente sobre se isso era sobre uma urgência, o que que era. Eu acho que eu sempre escrevi de maneira curta, talvez ali esses poemas estejam ainda mais curtos, mas é porque eu queria passar uma mensagem rápida, assim, um papum do que eu tava sentindo, sabe? Sem muitas divagações. E também tem uma questão de que eu me inspirei para escrever muito no estilo da Rupi Kaur, que eu acho que ela passa uma mensagem, ela é muito forte com poucas palavras. E foi mais ou menos isso que eu quis fazer também com Incabível, e por isso os poemas podem ter sido assim tão curtinhos, mas sem muita intenção. Escrever as poesias foi terapêutico? Sempre me perguntam, né, se escrever as poesias foi um processo terapêutico. Eu acho que foi, sim. Eu acho que eu expurguei muito, né, de algumas dores, limpei algumas feridas, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que foi muito doloroso, né? Mas assim, a terapia também envolve o processo de dor, né? Então acho que tá tudo ali muito junto. Foi terapêutico de aliviar, mas também foi muito dolorido por reviver tudo aquilo que eu já tinha passado, por pensar, nossa, por que que eu precisei passar por tudo aquilo? Mas também e principalmente de ver que eu fiz muitas pessoas que estavam ao meu lado sofrer. Então isso que foi muito dolorido, de ver que, nossa, não só eu passei por aquilo, mas meus pais passaram junto, meus amigos passaram juntos por toda aquela dor. Então foi dolorido, mas aliviou também, tudo junto e misturado.
Publicar o livro te ajudou a enfrentar esses distúrbios que são considerados tabus? Eu escrevi o livro numa época em que eu já estava bem, de saúde, né? Foi mais ou menos uns 15 anos, talvez um pouquinho menos, depois de ter tido o diagnóstico de anorexia e depois a compulsão e tal. Mas eu acho que ele me ajudou sim a amadurecer essa ideia, porque eu acho que até hoje eu tenho uma visão um pouco alterada do meu próprio corpo. E eu acredito que mulher ainda não tem uma visão deturpada do próprio corpo, né? A sociedade nos cobra tanto, ainda bem que tem muitos especialistas, muitas figuras públicas tentando mudar isso, né? Mas a gente ainda é muito cobrada como mulher para ter um padrão de corpo inatingível. Então eu acho que escrever sobre isso reforçou a ideia de que eu preciso me contentar e ser feliz com o meu próprio corpo e não querer atingir padrões inatingíveis ou querer buscar uma magreza que não me pertence e que na verdade nem é saudável. Então sim, acho que ajudou, mesmo sendo depois de eu ter passado por todo aquele processo mais sofrido. Você acredita que Incabível pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo processo de anorexia e transtorno alimentar? Eu espero sim que o Incabível ele possa ajudar outras meninas que estão passando pela questão dos transtornos alimentares, os familiares delas, os amigos dela, porque foi justamente por isso que eu fiz o livro. Porque se fosse para escrever um diário, eu tinha escrito esse diário para mim. Então a ideia dos poemas é que eles cheguem nessas pessoas que precisam ser acolhidas e que ajude elas. Talvez não vai impedir que elas passem pela doença, mas elas talvez vão entender que isso sim acontece com outras pessoas, que aconteceu com elas, mas que elas podem superar e que existe uma luz no fim do túnel. É mais ou menos essa a ideia do livro. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Os primeiros poemas, né, que eu falei que tive uma catarse, fui escrevendo, surgiram no final de 2017. E aí eu fiz aquele livrinho artesanal com alguns poemas e foram surgindo outros. E isso foi indo ao longo de 2018. E aí depois, né, que eu já tinha feito mais ou menos uns 100, como eu falei, eu fui lapidando eles, mostrando para outras pessoas, pedindo opinião, conversando, né, indo atrás de editoras. E nisso retrabalhando. Então eu acho que assim, de final de 2017, o livro só foi publicado no meio de 2019. Então teve um tempinho aí de trabalho e retrabalho em cima dos poemas. Foi um processinho longo, mas eu acho que é isso que é a escrita, né? Alguma curiosidade ou dificuldade durante o processo de escrita do livro? Em relação às dificuldades, eu acho que a gente nunca acha que tá pronto para virar livro, né? Então a gente sempre acha, será que é suficiente? Será que as pessoas vão achar que isso mesmo é literatura? Eu tive muito essa dúvida, porque, enfim, os poemas eles são em relação à minha vivência, né? Então eu fiquei, será que as pessoas não vão achar muito autorreferencial? Será que isso é realmente literatura? Será que eu já tenho a quantidade certa de poemas? Então, todas essas dificuldades e dúvidas se passaram pela minha cabeça, mas aí depois isso também foi se dissipando e eu acho que uma dificuldade é aguentar a ansiedade, né? Até a hora do lançamento, até a hora que você tá lá de fato assinando os primeiros livros, encontrando as pessoas, aguentar tudo isso até a hora realmente de lançar. Quem fez a arte gráfica? Quem fez a capa do livro é o Leonardo Matias, que sempre colabora com a Patuá, né? Acho que faz anos que ele colabora. E aí eu passei as minhas inspirações, assim, ideias que eu tinha de como poderia ser essa capa. E ele, a partir, acho que dessas ideias e da leitura que ele teve da obra, ele criou, né, a ilustração. No começo eu achei um pouco estranho, eu pensei assim, nossa, não sei, eu tô enxergando ali um corpo meio monstruoso, meio deformado, mas aí depois eu fui entendendo que eram dois corpos ali, um pouquinho maior, um pouco menor, e que era essa dualidade, sabe, da compulsão e da anorexia, do comer compulsivo, do não comer, da depressão, da euforia, ou seja, tinha toda essa questão envolvida ali, toda essa interpretação, né, que eu gostei muito. E também no começo eu ficava em dúvida em relação à cor do rosa, porque eu achava que era meio um estereótipo de cor de mulher, mas ao mesmo tempo eu entendi que fazia sentido, que aquele rosa gritante, né, ia chamar atenção e que realmente é uma doença que afeta mais mulheres. Então eu achei que tudo calhou ali muito bem. E é isso. Como foi o seu contato com a literatura?
Bom, meu primeiro contato com a literatura, eu não vou lembrar exatamente qual foi o livro, mas eu lembro muito daquela coleção Para Gostar de Ler, né? Eu acho que eram livros de contos ou de crônicas, não sei, e eram coisas curtinhas, né? E de autores já bem consagrados, bem importantes, como o Fernando Sabino, Rubem Braga, Lígia Fagundes Telles. Então, eu acho que mais ou menos ali foi o primeiro contato mais forte, né? Mais intenso com obras assim. E também teve livros infantis indicados pela própria escola. Eu lembro muito bem da Bruxonilda, né? Que era uma série também dessa bruxinha. Mas eu não acho que eu não consigo lembrar assim o primeiro livro que eu li, o que mais me marcou. Mas lembro desse contato assim a partir dessas obras indicadas pelo colégio. E também lembro de frequentar a biblioteca do colégio, que era muito boa, um ambiente muito acolhedor, que eu acho que incentivava assim que a gente lesse lá, que a gente levasse os livros para casa. Eu acho que isso sempre me interessou muito. Qual é o seu livro de cabeceira? Eu também não tenho um livro específico de cabeceira, sabe? Eu gosto de ter ali na minha cabeceira o livro que eu tô lendo no momento. E livros de poemas, assim, ao pé da letra, não tem um livro que eu sempre pego e releio, e leio, e releio, e que significa tanto, assim, pra mim, sabe? Até sou uma pessoa que não gosta muito de reler livro, de rever filme. Eu sei que talvez na literatura isso seja importante, né? Mas eu não tenho esse hábito. Então, eu poderia dizer que livros de cabeceira são livros de poesia, que talvez eu possa olhar lá rapidinho, ver uma poesia, parar, porque quando eu tô lendo, por exemplo, um romance, eu não gosto de ficar parando por muito tempo, eu tenho que, tipo, tá ali lendo direto aquela obra, senão eu me perco um pouquinho. Então, não tem um livro específico de cabeceira. Qual é o seu calo literário? Eu achava que eu não tinha um calo literário, né? Porque quando eu começo um livro, eu gosto de ir até o final, mesmo que eu não esteja gostando muito, sabe? Então eu achava que eu não tinha esse calo até ver essa pergunta e lembrar que recentemente eu tentei ler O Som e a Fúria de William Faulkner e eu acho que ele é dividido em 3 ou 4 partes e eu li a primeira e já foi super difícil e daí quando eu tava na segunda eu travei. E daí eu peguei e li, depois tive que recomeçar de novo a segunda, daí passou um tempo e eu desisti. Então talvez esse seja um calo literário, né? Um livro que eu precise retomar. E também lembrei que na época do colégio eu cheguei a pegar na biblioteca O Mundo de Sofia. E eu não sei se eu não tinha idade para ler aquilo, se eu não era madura o suficiente, o que que era, que eu também encalhei ali. Eu acho que eu li, sei lá, as primeiras páginas e logo desisti e nunca mais fui atrás. Isso faz tantos anos, né, que eu acho que seria bem interessante se eu retomasse esse livro, claro que do zero, né, agora. Qual é o livro que mais gosta de ter na estante? Sobre livros que eu gosto de ter na estante, eu acho que os clássicos, porque eu acho que assim faz sentido a gente entender por que eles se tornaram clássicos, gostando ou não deles, né? Se eles são tão importantes assim para a história, para a humanidade, né? Ou para cenário Brasil, eu acho que é importante a gente lê-los e entender, né? Mesmo não gostando, o que que eles representam. E também eu acredito que gosto de ter os contemporâneos também, gente que eu possa acessar, né? Porque a gente tem essa ideia de a literatura como algo tão inacessível, assim, pensando nos clássicos, por exemplo. E quando você lê alguém que, poxa, é capaz de você encontrar ali num lançamento, num bar, dessa pessoa ser parte do seu círculo e você poder comentar com ela sobre o livro, entender as motivações dela, sabe, debater todas aquelas ideias, isso é muito legal também. Qual é o livro mais velho na sua estante? Eu não vou saber falar qual é o livro mais velho na minha estante, porque agora que eu comecei a guardar de novo livros, porque eu tava com uma ideia meio de desapego, na verdade, eu sempre tive essa ideia de, eu li, eu passo adiante, eu li, eu empresto, mas a pessoa pode ficar, dou, e agora que eu tô voltando a guardar alguns livros e acumular, vamos dizer assim, mas então eu não vou saber, provavelmente qual que é o mais velho, o livro mais velho que eu tinha, eu provavelmente já doei. E o que tem aqui são coisas mais novas, mas é isso. Qual é a sua mania literária? Eu não acho que eu tenho nenhuma mania literária.
eu gosto de ler um livro por vez, eu acho que isso não é uma mania, porque eu não consigo, sabe, ir encaminhando duas histórias, mesmo que um seja poesia e outro seja contos e outro seja romance, sabe? Isso me confunde. Então eu prefiro ler um livro por vez e eu acho que eu tenho uma mania de ler muito rápido e talvez às vezes eu não assimile tão bem o que passou e depois com o tempo eu vá entendendo, ou quando eu vou mais pesquisar a respeito, eu entenda melhor o que aquilo quis dizer, sabe? Porque eu acho que eu tenho essa mania de tipo, eu não posso ficar muitos dias lendo um livro porque senão eu me perco. Não sei se isso é uma mania, mas é uma coisa que eu tenho de querer começar e acabar rapidinho, pra não me perder. Mas mania, 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 acho que não. Uma coisa puxa a outra. Eu, sobre indicação, gostaria de indicar o livro Lutei contra 100 Leões, Todos Eles Eram Jumentos, é da Graziella Barduco, que também já escreveu outros livros, assim, só de coletâneas ela deve ter participado de umas 100, não sei, mas de livros independentes também acho que ela já lançou 3, sendo dois de poesia e um infantil. E eu acho que é uma autora que vale a pena conhecer. Ela é autora, atriz, diretora de teatro, enfim, mil e uma habilidades. Muito forte e corajosa, né? Essa atitude da Dani Rosolém de compartilhar com as pessoas essa vivência que ela teve com os transtornos alimentares, né? E legal ela falar que escrever, de certa forma, foi terapêutico para ela e essa disposição que ela teve de escrever para poder ajudar outras pessoas que passaram ou passam pelo mesmo transtorno que ela passou, né, por toda a angústia que ela passou com os transtornos alimentares, né? Muito bacana a atitude da Dani e o livro é incrível. Eu já li algumas poesias e são fortes e necessárias, né? Bom, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para acompanhar a Dani e também o link para adquirir o livro dela, tá bom? E o nome dos livros e autores que ela citou no decorrer do programa. E eu escolhi uma poesia para ler, para você conhecer um pouco a forma de escrever da Dani Rosolém. Vamos lá. Sempre era hora de fechar a boca. Afinal, em boca fechada não entra alegria ou contentamento. De boca fechada se morre sem ter como protestar. É isso, né? A ditadura de que as pessoas têm que fazer as dietas, têm que ter o corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele em que a gente se sente bem, não é mesmo? E estando bem com nós mesmas, com nós mesmos, a gente fica bem com todo mundo, com a sociedade, enfim. É imprescindível esse livro da Dani, incabível. O link está aqui para adquirir e para conhecer mais do trabalho da Dani. E aí, curtiu? Se curtiu, manda para os seus amigos, né? Pega o link aí do programa e espalha para todo mundo, para que as pessoas conheçam esse trabalho da Dani, né? E também o Eu Que Fiz, já são mais de 70 episódios, são 79 episódios com esse que já estão no ar. Então, convido as pessoas a conhecer esse trabalho que apoia a literatura e a poesia e a escrita, tá bom? A você que chegou até o final do episódio, obrigada pela companhia e pelo apoio. E se você escreve e quer participar aqui do programa ou conhece alguém que escreve e que você acha que tem o perfil para participar aqui do Eu Que Fiz, manda um e-mail aqui no euquefiz@revoluta.com e eu vou ter prazer em te responder explicando como que funciona para participar do programa, tá bom? E para finalizar esse episódio, eu vou ler uma frase de João Cabral de Melo Neto. Saio de meu poema como quem lava as mãos. Até o próximo episódio, um beijo e tchau!